Olá, queridos espectadores. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema fascinante e repleto de significado, o trágico destino dos 12 apóstolos de Jesus. Antes de começarmos, peço que deixem seu like e acompanhem o vídeo até o final para não perderem nenhum detalhe importante. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, foi um dos apóstolos mais proeminentes e próximos a Jesus. Sua jornada com o Mestre foi repleta de altos e baixos, mas sua fé inabalável o tornou um pilar fundamental na propagação do cristianismo. Pedro era um pescador humilde quando Jesus o convidou para segui-lo. Ele prontamente deixou suas redes e se tornou um dos 12 apóstolos. Seu nome original, Simão, foi mudado por Jesus para Pedro, que significa a rocha. Essa mudança profética indicava a firmeza e estabilidade que Pedro traria à igreja. Pedro testemunhou milagres incríveis, como a multiplicação dos pães e a caminhada de Jesus sobre as águas. Ele também estava presente na transfiguração, quando Jesus revelou sua glória divina a alguns apóstolos no topo de uma montanha. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa confissão revelou a compreensão profunda de Pedro sobre a identidade de Jesus. No entanto, Pedro também enfrentou momentos de fraqueza. Durante a prisão de Jesus, ele negou conhecê-lo 3 vezes, cumprindo a profecia de Jesus. A tristeza e o arrependimento de Pedro foram profundos, mas Jesus o restaurou após sua ressurreição. Após a ascensão de Jesus, Pedro emergiu como líder entre os apóstolos. Ele pregou corajosamente em Jerusalém e além. Pedro também desempenhou um papel crucial no Concílio de Jerusalém, onde a igreja decidiu questões importantes sobre a lei e a graça. A tradição afirma que Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição de Nero. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Sua morte é um testemunho de sua fé inabalável e amor por Cristo. André, irmão de Pedro e também pescador, não hesitou em seguir Jesus. Ele compartilhou a jornada com seu irmão, ambos lançando suas redes para se tornarem pescadores de homens. A simplicidade de André contrastava com sua profunda fé. André foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Ele estava com João Batista quando Jesus passou e disse: "Vinde e vede." André imediatamente seguiu Jesus, reconhecendo-o como o Messias. Ele correu para casa e disse a seu irmão Pedro: "Achamos o Messias." Esse entusiasmo e desejo de compartilhar a boa notícia são características marcantes de André. André não buscava os holofotes. Ele estava feliz em servir nos bastidores. Por exemplo, durante a multiplicação dos pães, André trouxe um menino com 5 pães e 2 peixes a Jesus. Sua humildade e disposição para servir são lições valiosas para todos nós. André era um pescador habilidoso. No entanto, Jesus o chamou para uma pesca diferente, a pesca de almas. Ele se tornou um pescador de homens, trazendo pessoas para o reino de Deus. André não apenas pregava, mas também convidava outros a conhecer Jesus pessoalmente. A tradição afirma que André pregou na Grécia e na Ásia Menor. Ele enfrentou perseguições, e finalmente, foi martirizado. Sua morte ocorreu em uma cruz com formato de X, conhecida como a Cruz de Santo André. Essa cruz é um símbolo duradouro de sua fé e sacrifício. André nos ensina a importância de compartilhar nossa fé com entusiasmo e humildade. Seu exemplo nos lembra que todos têm um papel no plano de Deus, independentemente de serem líderes proeminentes ou servos nos bastidores. O discípulo amado é uma figura misteriosa e profundamente significativa nos evangelhos. Embora seu nome não seja explicitamente mencionado, a tradição e a evidência apontam para João, um dos 12 apóstolos, como o discípulo amado. João era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele compartilhou momentos íntimos com o Mestre, como a última ceia, onde estava à mesa com Jesus, Marcos 14, 16, 18, João 13, 21, 24. Sua proximidade permitiu que ele testemunhasse eventos cruciais, como a transfiguração e a ressurreição. João é tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de João. Seu relato é único, enfocando a divindade de Jesus e destacando os ensinamentos profundos do Mestre. O discípulo amado registrou os eventos do Evangelho e parece ter sido conhecido dos primeiros leitores desse Evangelho, o que pode explicar por que ele não precisava se identificar. João 21, 24. Por que João não usou seu próprio nome? A modéstia pode ter sido um fator. Ele registrou os nomes de outros discípulos e seguidores de Jesus, mas não o seu.
Além disso, o discípulo amado pode não ter se identificado por motivos literários. Ele queria que cada leitor se identificasse mais facilmente com ele, representando todos os discípulos que Jesus amava. O título "O discípulo a quem Jesus amava" reflete a estreita amizade e o amor mútuo entre Jesus e João. João estava aos pés da cruz durante a agonia de Jesus, e foi a ele que Jesus entregou sua mãe, Maria, João 19, 26 e 27. João continuou a servir após a morte de Jesus. Ele escreveu o Apocalipse e liderou a igreja em Éfeso. Sua vida e escritos deixaram um legado duradouro, lembrando-nos da importância do amor, da amizade e da intimidade com Jesus. Em resumo, João, o discípulo amado, é um exemplo de devoção e relacionamento profundo com Jesus. Sua história nos inspira a buscar essa mesma intimidade com o Mestre e a compartilhar seu amor com o mundo. Tiago, filho de Zebedeu, era um pescador comum quando Jesus o convidou para segui-lo. Ele prontamente deixou suas redes e se tornou um dos 12 apóstolos. Sua proximidade com Jesus permitiu que ele testemunhasse eventos cruciais, como a transfiguração e a ressurreição. Tiago era parte do círculo íntimo de Jesus, junto com Pedro e João. Eles compartilharam momentos de profunda comunhão com o Mestre. Na última ceia, Tiago estava à mesa com Jesus, testemunhando o momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos. A tradição atribui a Tiago a autoria do Evangelho de João. Seu relato é único, enfocando a divindade de Jesus e seus ensinamentos profundos. O discípulo amado registrou os eventos do Evangelho e parece ter sido conhecido dos primeiros leitores desse Evangelho, o que pode explicar por que ele não precisava se identificar. João 21, 24. Jesus perguntou a Tiago e a seu irmão João se eles estavam dispostos a beber o cálice que ele beberia e ser batizados com seu batismo. Essa pergunta revelou a profundidade da fé e do compromisso de Tiago. Tiago enfrentou desafios e perseguições, mas permaneceu fiel até o fim. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Herodes Agripa o condenou à morte por espada. Atos 12, 1, 2. Judas era o tesoureiro do grupo de apóstolos, e apesar de estar próximo a Jesus, sua ganância o levou a trair o Mestre. Ele concordou em entregar Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Esse ato culminou na prisão e julgamento de Jesus. No jardim do Getsêmani, Judas identificou Jesus aos guardas romanos com um beijo. Esse gesto, que deveria ser de amizade, selou a traição. Jesus disse a Judas: "Amigo, a que vieste?" Mateus 26, 50, destacando a ironia da situação. Após a prisão de Jesus, Judas percebeu o horror de suas ações. Ele tentou devolver as moedas de prata aos líderes religiosos, mas nada podia desfazer o que ele havia feito. Cheio de remorso, Judas se enforcou. Seu arrependimento veio tarde demais. Judas é um dos poucos apóstolos cuja causa da morte é conhecida. Ele se enforcou, consumido pela culpa e desespero. Sua morte é um lembrete sombrio das consequências de nossas escolhas e da importância de buscar o perdão e a redenção. Após a morte de Judas, os apóstolos escolheram Matias para substituí-lo. Matias também enfrentou desafios e martírio, mas sua história é menos conhecida. O legado de Judas serve como um alerta sobre a fragilidade da alma humana e a necessidade de buscar a misericórdia divina. Tomé era conhecido por sua atitude pessimista, mas quando Jesus expressou seu desejo de ir à Judeia, mesmo enfrentando a ameaça de apedrejamento, Tomé estava disposto a acompanhá-lo. Sua coragem revelou-se em sua prontidão em sacrificar-se ao lado de seu mestre, demonstrando sua lealdade e amor por Jesus. Tomé enfrentou momentos de incerteza quando Jesus falou sobre sua partida e afirmou que os discípulos sabiam para onde ele estava indo. Sempre perspicaz, Tomé expressou suas dúvidas, buscando entender o verdadeiro significado das palavras de seu Senhor. Tomé ficou conhecido por sua incredulidade quando os outros discípulos lhe informaram que Jesus havia ressuscitado e aparecido a eles. No entanto, quando o próprio Jesus apareceu diante de Tomé e o convidou a tocar suas feridas, sua incredulidade se transformou em uma profunda declaração de fé: "Meu Senhor e meu Deus." João 20, 28. Jesus respondeu com uma das declarações mais poderosas e proféticas sobre a fé em toda a Escritura: "Porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram." João 20, 29. A tradição também associa Tomé à evangelização da parte da Índia, onde uma comunidade cristã reivindica sua origem. Sua vida nos ensina que a dúvida sincera pode levar a uma fé profunda e que, mesmo em nossas incertezas, podemos encontrar a verdade. Filipe faz parte da lista dos 12 apóstolos em todos os evangelhos sinóticos e no livro de Atos.
Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos. Sua proximidade com Jesus o preparou para a missão que viria. Assim como Pedro e André, Filipe veio de Betsaida, uma cidade à beira do mar da Galileia. Essa origem provavelmente o tornou familiarizado com a cultura grega e o preparou para sua futura missão transcultural. Um dos momentos mais significativos na vida de Filipe foi seu encontro com um eunuco etíope, um alto oficial da rainha. O eunuco estava lendo o livro de Isaías e buscava entender suas palavras. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, explicou o Evangelho a ele. O eunuco se converteu e foi batizado, levando a mensagem de Cristo de volta à Etiópia. A tradição da igreja identifica Filipe como um missionário para essas regiões. Ele enfrentou desafios, mas sua paixão pela evangelização o levou a lugares além das fronteiras tradicionais de Israel. Filipe nos ensina que a missão transcultural é essencial para a expansão do Evangelho. Sua obediência ao Espírito Santo e seu compromisso com a evangelização deixaram um impacto duradouro na história da igreja. Mateus era um cobrador de impostos, uma profissão impopular entre os judeus da época. Os publicanos, como eram chamados, eram vistos como traidores colaborando com o opressor romano. Além disso, os publicanos eram frequentemente considerados corruptos, cobrando mais do que o necessário para enriquecerem. Enquanto estava sentado no posto de pagamento das taxas, Mateus teve um encontro transformador com Jesus. O mestre o chamou para segui-lo. Mateus prontamente deixou tudo e se tornou um dos 12 apóstolos. Mateus expressou sua gratidão e alegria por seu novo chamado, oferecendo um grande banquete em sua casa para Jesus e outros cobradores de impostos. Esse banquete se tornou um momento significativo, onde Jesus compartilhou sua mensagem com pessoas de má fama. Mateus é tradicionalmente considerado o autor do Evangelho de Mateus. Seu relato é único, enfocando a genealogia de Jesus, seus ensinamentos e milagres. A transformação de Mateus, de cobrador de impostos a evangelista, é um testemunho poderoso da graça e do chamado de Deus. Mateus deixou um legado duradouro como apóstolo e evangelista. Seu evangelho continua a impactar vidas até hoje. Sua história nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou profissão, para cumprir seu propósito. Sua relação exata com Jesus é debatida, mas a tradição o considera irmão de Jesus, provavelmente meio-irmão. Tiago, chamado de o Menor, era um dos 12 apóstolos. Ele também é conhecido como Tiago, o Justo. Tiago, o Menor, liderou o movimento cristão em Jerusalém após a morte de Jesus. Ele era respeitado por sua retidão e piedade. Sua liderança foi crucial nos primeiros anos da igreja, especialmente no Concílio de Jerusalém. Tiago é tradicionalmente considerado o autor da Epístola de Tiago no Novo Testamento. Sua carta enfatiza a prática da fé, a paciência nas provações e a importância de obras genuínas. Tiago, o Menor, foi martirizado em 62 d.C. em Jerusalém. Seu legado é lembrado em sua festa litúrgica em 3 de maio na Igreja Católica. Tiago, o Justo, nos inspira a viver uma vida de integridade e a confiar em Deus mesmo nas adversidades. Sua fé inabalável e liderança compassiva são um desafio para todos nós. Simão, também conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos mais obscuros. Ele foi um dos 12 principais discípulos de Jesus, mas não desempenha nenhum papel particular nos evangelhos. Seu apelido, o Zelote, é incerto e pode ter várias interpretações. Ele pode ter pertencido à seita judaica conhecida como Zelotes, que buscava uma revolução violenta contra Roma. Ou ele pode simplesmente ter sido zeloso pela lei mosaica ou pelos ensinamentos de Jesus. A tradição cristã confunde ainda mais a figura de Simão, o Zelote. São Jerônimo e outros traduziram erroneamente seu título, acreditando que Mateus e Marcos se referiam a ele como. Esse erro levou à ideia de que Simão estava presente nas bodas de Caná, onde Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho, e que ele era o mesmo Simão, irmão de Jesus. Simão, o Zelote, está listado entre os apóstolos em todos os evangelhos sinóticos. Ele passou cerca de 3 anos morando com Jesus, testemunhando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos. Embora o livro de Atos e as epístolas não descrevam detalhadamente seu ministério, ele foi um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Simão, o Zelote, nos ensina que a fé e a coragem podem surgir mesmo nas figuras menos conhecidas. Sua dedicação à causa de Cristo e sua disposição para enfrentar desafios são exemplos inspiradores para os cristãos até os dias de hoje. Para compreendermos mais profundamente a vida de Tadeu, é interessante esclarecer os vários nomes pelos quais ele é identificado.
No Novo Testamento, ele é chamado de Tadeus, Marcos 3:18, Levita 1 Mateus 10:3, em algumas traduções manuscritas, e Judas, irmão de Tiago, Lucas 6:16, Atos 1:13. Além disso, ele é frequentemente referido como Judas Tadeu para diferenciá-lo de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, João 14:22. Essa distinção é crucial, pois destaca a importância de reconhecer esses dois discípulos muito diferentes. A Bíblia não fornece muita informação detalhada sobre Tadeu, mas os trechos que temos lançam luz sobre seu caráter e compromisso. Em Mateus 10:3 e Marcos 3:18, Tadeu é listado entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, indicando sua vocação para um propósito especial no plano de Deus. Ele estava entre aqueles que caminharam com Jesus, testemunhando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos. Embora não haja muitos detalhes específicos sobre suas ações ou palavras, sua presença ao lado de Jesus é significativa. Além de seu trabalho missionário, Tadeu também é comumente atribuído como o autor da Epístola de Judas, uma carta curta, mas poderosa, incluída no Novo Testamento. Esta carta adverte os crentes contra falsos mestres e más práticas que minam os princípios básicos da fé cristã. A mensagem de Tadeu continua a ressoar através das gerações, lembrando-nos da importância de permanecermos fiéis à verdade. Tadeu pregou o Evangelho na Mesopotâmia, Pérsia e possivelmente na Armênia. Sua dedicação à missão transcultural e sua coragem em enfrentar desafios são exemplos inspiradores para todos nós. Ele não apenas pregou com palavras, mas também com sua vida. A vida de Tadeu nos ensina que a fé e a coragem podem surgir mesmo nas figuras menos conhecidas. Ele não era um apóstolo famoso, mas sua devoção e compromisso deixaram um impacto duradouro no cristianismo. Que possamos aprender com sua história e seguir seus passos na busca por uma fé inabalável. Bartolomeu é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele é frequentemente mencionado nas listas dos discípulos nos evangelhos, Marcos 3:18, Lucas 6:14, Atos 1:13. Sua relação com Jesus é marcada por sua proximidade durante o ministério do Mestre. Sua dedicação à missão transcultural e sua coragem em enfrentar desafios são inspiradoras. Bartolomeu é conhecido como o viajante. Ele percorreu várias regiões, incluindo a Mesopotâmia, Pérsia, Armênia, Irã e Síria, espalhando a mensagem de Cristo. São Bartolomeu é um distrito encantador em Minas Gerais, Brasil. Fica a 18 quilômetros de Ouro Preto e a 85 de Belo Horizonte. Suas águas cristalinas, cachoeiras, trilhas e praias são um convite para o viajante desamarrar os cordões do estresse e se conectar com a natureza. A hospitalidade do povo local e o patrimônio cultural e ambiental tornam São Bartolomeu especial. O distrito busca o reconhecimento da Organização Mundial do Turismo como uma das melhores vilas turísticas do mundo. A vida de Bartolomeu nos ensina a ser viajantes da fé, dispostos a levar a mensagem de Cristo além das fronteiras. Caros amigos, agradeço a todos vocês por assistirem até o final. Nossa jornada através das vidas dos apóstolos nos levou a lugares fascinantes e nos inspirou com suas histórias de fé, coragem e dedicação. Até a próxima! E lembrem-se, a fé nos conecta, a esperança nos guia e o amor nos sustenta.